what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui agora são 6h34 da manhã e tô terminando de me arrumar. Me agasalhei bem porque a temperatura aqui tá menos 2 graus, mas a sensação térmica tá menos 4, então tá muito frio. Coloquei calça térmica, blusa térmica. Coloquei aqui esse cachecol pra ajudar um pouquinho, porque eu sinto muito frio no pescoço. E fiz um cafezinho pra mim tomar. Vou agora fazer um pão também pra tomar. Ai, Aline, mas por que você acordou tão cedo? Gente, eu tenho novidades pra vocês. E lembra do vídeo que eu falei que eu tinha novidades e que eu não poderia contar, então eu tenho novidades pra contar pra vocês. E no decorrer do vídeo eu vou sentar e vou contar quais são essas novidades. Eu tô indo agora resolver um problema. E depois eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Mas confesso que eu tô apreensiva, eu não dormi essa noite. Com muita ansiedade, crise de ansiedade. Acho que se eu dormi umas 3 horas essa noite foi muito. Muita ansiedade. Sou muito ansiosa. Mas enfim, devo estar no controle de todas as coisas, né? Eu vou tomar um cafezinho agora, porque daqui 15 minutos eu tenho que sair pra pegar o ônibus. Amigas, será que tá frio? Olha como é que tá o verde, branquinho de geada. Meu Deus do céu. Olha isso. Amigas, tá claro, vocês estão vendo? Quando eu saí, tava escuro, né? Ainda tá muito frio, muito frio. E eu já fui ali resolver o que tinha pra resolver. E assim, o que eu vou falar pra vocês é que eu tô me sentindo aliviada. Tô muito aliviada mesmo do que eu fui fazer. E agora eu vou passar aqui no mercado, comprar umas verdurinhas. E vou pra casa, porque eu tenho que ir em casa pegar os documentos da Vitória pra registrar em cartório. Ai, Aline, o que você vai fazer logo de manhã nesse frio? Gente, eu vim pedir demissão do meu emprego. Eu vim passar pelo médico, né, da empresa. Ontem eu passei no ortopedista, né? Daí eu já vim passar com o médico da empresa. Ele me liberou. E daí eu já pedi minha demissão. E eu vou contar pra vocês depois, tá bom? Meninas, eu parei de conversar com vocês porque eu encontrei com uma ex-colega minha aqui do trabalho. E eu tava conversando com ela. Eu vou entrar no mercado, depois eu conto melhor pra vocês, tá? Enfim, casa, gente. Tô em casa, graças a Deus. Cheguei em casa aquela hora. Lembra que eu disse que eu ia passar no mercado? Passei no mercado, peguei algumas verdurinhas, peguei um peixe. E peguei o ônibus e vim pra casa. Cheguei em casa, tomei um café. E peguei o ônibus e voltei pro centro da cidade de novo. E voltei pra casa. Eu tô assim, gente, assim, ó, pregada, sabe? Pregada mesmo, cansada, com sono. Não dormi nada essa noite, muita ansiedade, me deu crise de ansiedade essa noite, então eu não dormi direito. Se eu dormir umas 2 horas foi muito. Então eu vim conversar com vocês, porque eu acabei de almoçar. E eu quero dormir um pouquinho, eu tô muito cansada. Eu vou tentar ser o mais breve possível pra falar com vocês e explicar pra vocês o que tá acontecendo, né? Por que eu pedi as contas do meu trabalho e tudo. Vamos lá, gente. Vocês sabem que eu me machuquei a minha mão no trabalho. E quando eu voltei a trabalhar, eu não podia pegar peso, né? Porque eu tenho tendinite no ombro e fiz a cirurgia na mão. Tudo do mesmo lado, o lado direito. Enfim, não voltei pro setor na qual eu trabalhava, mas eu fui enviada para um outro setor. E nesse setor, gente, eu pegava muito mais peso do que o setor que eu trabalhava antes, tá? Passava o dia todo pegando peso, pegando caixas de 20, 25 quilos, caixas muito pesadas. Aline, mas lá não trabalha homem?
No meu setor, no setor que eu estava, tinha apenas um homem só trabalhando. Então, o restante era mulher. Contrata muito pouco homem, contrata mais mulher. E aí, aquele serviço pesado fica pra gente mulher fazer. E aí, eu tava pegando muito peso, gente, muito, assim, muito peso mesmo, sabe? Até que teve um dia que eu travei da coluna. Passei o dia pegando caixas pesadas, caixas de botina, sabe? De homem, botas pesadas. Passei o dia fazendo isso. Pensa você fazer isso das 8 da manhã até 6h30 eu fiz, porque eu fiz hora extra. Então eu fiz até 6h30 da tarde. Então imagina, não há quem aguente. E aí eu travei a coluna. Precisei ficar 7 dias em casa, porque eu tava com a coluna travada. Fiz uma ressonância. E até peguei o resultado da ressonância ontem. Porque aí eu machuquei o pé, não tive como ir, né? Lá pegar o resultado e tal. E me deu problema na coluna também. E o que acontece? Eu me machuquei, como vocês sabem, né? Me machuquei no trabalho, né? Torci meu pé. E aí, gente, eu voltei da cirurgia, né? Totalmente desanimada, não querendo ficar mais. Eu já orando a Deus, pra Deus preparar um outro trabalho pra mim. Então eu tava orando muito a Deus pra isso. E aí o que acontece? Aí eu fui, né, pra esse outro setor, lá eu pegava mais peso. Tava me machucando cada vez mais. E totalmente descontente. Sabe quando você já vai trabalhar descontente? Só que assim, gente, eu não queria fechar a porta que Deus abriu. Essa porta só iria fechar quando Deus abrisse outra porta pra mim, né? Porque eu não sou louca de fechar uma porta que Deus abre. Então, eu não ia simplesmente pedir conta e depois sair procurando trabalho. Não, pra eu sair dali eu tinha que já ter um trabalho, tá? Então, eu comecei a mandar currículos. E na sexta-feira que eu me machuquei lá no trabalho, quando eu chego em casa, eu recebo uma mensagem que eu teria que fazer uma entrevista. E como que eu ia fazer entrevista, gente, com o pé machucado? Né? Não tinha como. E também, deixa eu voltar lá no trabalho. Eu me machuquei no meu trabalho e fui muito negligenciada naquele momento. Por quê? Porque quando eu me machuquei, o que teriam que fazer? Me levar direto pro hospital. E não, eu fui orientada a ir pra casa. Eu fui orientada a vir pra casa, tomar paracetamol, tomar relaxante muscular. Eu fui orientada a pôr gelo, sabe? Que era o melhor. Mas eles deviam ter o quê? Me levado direto pra um hospital. E naquele momento meu de fragilidade, eu tava com muita dor. Eu só queria estar na minha casa e eu fui pra casa. Chegando em casa, eu conversando com meu pai. E aí meu pai falou pra mim, filha, mas eles tinham que ter levado você. Olha a situação do seu pé. Você tinha que ter ido direto pra um hospital e tal. E eles teriam que ter feito a abertura do CAT. E eu falei, não foi feito nada disso, pai. Só mandaram vir pra casa. Meu pai falou, não, imagino de má fé com você. E como na segunda-feira, gente, eu teria uma ressonância, eu falei, então na segunda-feira eu vou consultar. E daí, nisso, elas falaram assim, mas mesmo assim, se você for pra casa e aí se você resolver ir consultar, vai pelo SUS, porque o SUS vai custear tudo. Como assim, gente, eu tenho convênio? Por que eu tenho que ir pelo SUS? Eu disse, não, eu não vou pelo SUS. Se eu tiver que consultar, eu vou no particular. Mas aí, porque daí eles teriam que arcar, né? Enfim. Daí, conversando com meu pai entende muito de lei trabalhista, conversando com ele me orientou. E aí, eu mandei mensagem pra eles na segunda-feira, falei, segui todas as orientações de vocês, só que eu tô indo de mal a pior, eu tô indo agora no hospital. E eu quero saber como que vocês vão fazer pra arcar com os gastos que eu vou ter. Porque eu vou ter gasto, provavelmente. Daí, eles disseram pra mim que os gastos a empresa arcaria e que tinha aberto o CAT, sim, mas em nenhum momento tocou no assunto da parte que eu falei que eles negligenciaram e ter me levado pro hospital. Enfim, gente, eles me ressarciram o que eu gastei no hospital. E aí, sabe quando você fica mais triste ainda? Porque você vê assim que você se doa tanto, você se dá tanto, você trabalha, você faz o seu melhor, né? Que é a minha obrigação fazer meu melhor. Nenhuma empresa
tem a obrigação de pagar um salário para um funcionário não trabalhar. Não, paga para o funcionário trabalhar. Então, assim, eu sempre dei o meu melhor. E aí eu fiquei mais triste ainda, sabe? E aí no dia do acidente eu recebo a mensagem que eu tinha que fazer uma entrevista. Enfim, conversei com a gerente, né? E ela falou que entendia e que depois, então, que eu me recuperasse, os 15 dias, era pra eu ligar pra ela que eu ia fazer. Gente, assim, é muita coisa de Deus mesmo. E aí ontem eu fiz a entrevista, deu tudo certo. Já comecei já a enviar os documentos. E aí hoje, eu até ia trabalhar hoje, gente. Mas aí conversando com meu pai, conversando com o Leandro, eles me orientaram, não ir mais, então. Por quê? Porque eu ainda tô com meu pé fragilizado. Eu tirei minha tala ontem. Então pode ser que eu fosse hoje e acontecesse de eu me machucar, né? E aí eu perder, assim, a oportunidade, sabe, que Deus me deu. Então, eu falei, quer saber? Eu vou lá, então. Daí eu fui lá hoje, gente, pedi aí a minha conta. E eu saí de lá muito leve, muito leve, muito leve. E só pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei lá, já tinham dado o meu armário pra outra pessoa. Eu fiquei 15 dias afastada. A outra vez que eu fiz cirurgia, que eu fiquei afastada, eles abriram o meu armário e jogaram todos os meus pertences que estavam lá dentro fora. Dessa vez, o que eu fiz? Como eu vi que ia ficar 15 dias, eu pedi pra uma colega minha tirar todas as coisas de dentro do meu armário e colocar dentro do armário dela. Assim ela fez. Ainda bem, gente, senão eles iam jogar minhas coisas fora novamente. Enfim, eu já tava triste, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Deus prepara todas as coisas, tudo é no tempo de Deus, né? Deus é maravilhoso. Então, hoje eu já fui lá levar uns documentos pra autentificar. E aí ficou faltando um documento que eu esqueci, que eu tenho que pegar na minha faculdade, vou pegar hoje. Que aí amanhã eu vou terminar de levar, né, na faculdade pra autentificar. E eu tenho só mais que 2 documentos que faltam só pra entregar, o resto eu já entreguei tudo. E tô aguardando aí as comandas, né, as ordenadas da gerente pra ver o próximo passo. Mas é isso, gente, eu arrumo meu trabalho. Por enquanto eu não vou falar o que é, eu vou esperar, né, finalizar tudo. No dia que eu for começar, eu falo pra vocês o que é, aonde é. Mas eu posso dizer pra vocês que eu tô muito feliz e que Deus é maravilhoso e Ele prepara todas as coisas, né? Só Deus sabe o quanto eu orei, o quanto eu chorei, o quanto eu pedi. E Ele me atendeu, porque Ele é maravilhoso. Então é isso, gente. Eu tô bem, tô feliz. Eu achei que eu ia ficar triste de sair da empresa, mas não fiquei, né? Sinto pelos meus colegas que eu conquistei. Hoje eu ouvi, assim, coisas maravilhosas de 2 colegas meus. E até os 2 disse pra mim que não sou eu que tô perdendo. Quem perde é a empresa, porque eu era uma ótima funcionária. E é assim, né? Ciclos se fecham para outros se abrirem. E o importante é a gente colocar nas mãos de Deus e ser direcionado por Ele, né? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida. A gente precisa ser direcionado por Deus e tudo que eu faço na minha vida é pedindo a direção de Deus, sabe? Então, quando você pede a direção de Deus, não tem como dar errado, gente. Não tem. Então, tô muito feliz. Quem sabe no próximo vídeo eu já conto, né? Quem sabe? Não sei. Eu já conto pra vocês qual é o meu próximo trabalho. E eu creio que agora vai dar tudo certo, em nome de Jesus. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Pra você não perder nenhum vídeo, amiga. Beijo.